Antes a gente aciona a nossa reportagem em Brasília para falar mais sobre essa reunião ministerial, reunião que reuniu os 37 ministros, o presidente Lula e também a primeira-dama Janja Rosângela da Silva participou desse encontro. Quem monitorou essa reunião, traz todos os destaques, toda a movimentação por Brasília, é o repórter Márcio Rocha. Boa noite, Márcio. Oi, pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Essa reunião acabou ali por volta das 2 horas da tarde e durou aí cerca de 4 horas, né? Essa reunião que começou por volta das 10 horas da manhã, com a fala inicial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí seguiu com a fala, né, dos outros ministros, enfim, todo mundo falou um pouquinho, e depois o ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, deu uma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto, exatamente para fazer um balanço. E aí a gente já tem a primeira informação, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve mesmo fazer uma viagem para algum estado, para 2 estados brasileiros, esses estados ainda precisam ser definidos, exatamente para apresentar o governo, né, para a sociedade. Isso deve acontecer antes da viagem internacional, a primeira viagem internacional de Lula como ministro, como presidente da República, né, nesse terceiro mandato, e essa viagem internacional está marcada para os dias 23 e 24, e vai ser para a Argentina, nosso vizinho aqui na América do Sul. Lembrando também que Rui Costa disse que, né, nas próximas 2 semanas, a Casa Civil vai monitorar com os ministérios, né, fazer um levantamento com os ministérios para saber quais são as áreas, as obras, enfim, os programas prioritários de cada um deles, e que Lula, né, deve fazer algum tipo de evento como inauguração ou lançamento de algum programa social, enfim, em relação, né, nessas viagens que estão marcadas aí para os próximos dias em algum dos estados, dos 27 estados brasileiros. Como eu disse também, né, essa foi a primeira reunião de Lula como presidente da República, e já na primeira fala ele voltou a pedir, né, falar sobre a reconstrução do país, e que quem fizer alguma coisa de errado no governo será demitido, será afastado da esplanada dos ministérios. A reunião, como eu disse, durou cerca de 4 horas e serviu também para que Lula faça aí um alinhamento das ações do governo também, e pediu, entre várias coisas que ele falou nesse discurso inicial, pediu uma boa relação com o Congresso Nacional, mas admitiu que essa vai ser uma tarefa árdua. Lembrando também, são 37 ministérios, todos os ministros estiveram presentes aqui nessa reunião, somente o Rui Costa falou aqui para a imprensa, aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto, mas segundo Lula, né, que falou também, é necessário que todos os ministros recebam, cada parlamentar que pedir uma audiência com os ministros para falar sobre obras, programas, enfim, para que deputados e senadores tenham uma boa relação com o governo. E também, além de falar em reconstruir o país, Lula disse que vai entregar, né, espera entregar um país mais civilizado, melhor e também mais democrático, e defendeu que, apesar de todos os ministros, né, terem diferentes opiniões sobre diversos temas, todos devem, entre aspas, pensar igual, que é o bem do povo brasileiro, né, e fazer programas, enfim, projetos que atinjam esse objetivo. O presidente Lula já deixou aqui o Palácio do Planalto, ele segue aí para São Paulo para passar o final de semana, deve voltar para Brasília apenas no domingo à noite ou na segunda de manhã, isso ainda vai ser definido lá aí quando o presidente chegar aí em São Paulo. E entre ele também, né, quem está indo para São Paulo daqui a pouco é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai para o escritório de São Paulo, o escritório do Ministério da Fazenda aí em São Paulo, que vai despachar, fazer alguns despachos internos nesse escritório, e também passa o final de semana aí na capital paulista. E por enquanto, aqui muito tranquilo, não tem mais nenhuma movimentação, né? O pessoal já foi embora e todo mundo está indo para seus respectivos estados, exatamente para trabalhar, descansar um pouco no final de semana para trabalhar na volta da segunda-feira.